Tá começando o Conecta 97. Boa tarde. Então, muito boa tarde, Santa Rosa, boa tarde, região, amigo internauta plugado conosco, seja bem-vindo ao Conecta 97. Tá começando, toda quinta-feira o Play 97 abre espaço para que o Conecta venha conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. Hoje a gente vai bater um papo sobre cultura maker. E eu já vou começar aqui apresentando os colegas de bancada. Facundo, se apresente, por favor. Olá, boa tarde, senhores e senhores. Que saudade de vocês, imagino, né? 18, faz tempo, uma semana sem me ouvir, né? Esse belo sotaque nas suas rádios. Então, sejam bem-vindos. Tomara que dê certo esse programa, que tem muita gente de peso aqui, em vários sentidos, tá? E falando em peso, seja bem-vindo, João. Cara, boa tarde, como é que vocês estão? Eu posso responder, Severo, tô olhando pra ti, pro Facundo, eu não quero falar com ele. Deixa eu escolher a câmera aqui primeiro, ó. Então, quanto tu pensa em responder, um abraço pro Tobi, não? Tá? Estávamos falando de ti, Tobi. Era pauta. Aonde é que vocês foram competir esses dias com o Tobi? Em Ijuí, e aí a gente ficou com o anão, mas em Santa Rosa a gente perdeu ele numa sanga. Tobi, isso é amigo, hein, Tobi? Tobi é parceiro. Eu tô bem. A saudade do Facundo passou ontem, já que ele mandou a pauta ontem, né? O Felipe chega, o Facundo começa a ficar em ordem, começa a trabalhar em dia e tal, o reloginho. Então, incrível. Sem pressões. Mas hoje nós temos a bênção, né, de que temos um convidado e não um participante ativo. E essa dúvida que eu queria tirar contigo. Eu tenho aqui, ó, vocês são testemunhas disso aqui, ó, que o nome dos participantes do programa tem 4 riscados aqui que não vem mais, né? Isso. Um deles é um dos convidados de hoje, é isso? Exatamente. Ele já não é mais participante do programa. É convidado porque a gente consegue controlar, né? O cara fala pouco. Entendi. Por isso o microfone. E ele, inclusive, comentando para nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo ao vivo, ele tirou umas borrachinhas dos braques dele para poder falar à vontade. Imagina, cara. Tiraram o freio agora. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. Aí já, ficou tímido. Obrigado, Felipe. É motor a diesel, começou a gaguejando, depois que esquentou não para. Sempre que eu tô aqui eu participo, né? Vocês convidam, eu venho. Vocês que não convidam, né? Vocês estão aí. É que ultimamente o Felipe agora anda em Santos, anda de skate. Felipe surfistinha. Agora temos um convidado que é novo aqui na nossa tribuna, que é o cara sério do grupo. Ele que vai falar sério. Ele que vai falar sério, nós vamos falar bobagem como sempre. Tá certo. Tá, bem-vindo, Juliano. Obrigado, é um prazer estar aqui. Um abraço a todo mundo aí que tá ouvindo e obrigado pelo convite, pessoal. Então, como o Facundo mandou a pauta bem antes... Facundo tá treinando, cara. Ontem, né, João? Difícil elogiar argentino, mas parabéns. E normalmente chega na hora, né? Na hora, 10 minutos antes. Eu me atrapalhei com essa vinda da pauta e acabei... De novo. Acabei não fazendo a historinha. Então a historinha hoje é com vocês dois. Não. O Facundo, a historinha parece o discurso da Dilma, melhor não. Mas ele não vai ler, ele tem um que ele sabe de cor. Então tá, então vai lá, Facundo. O Wikipedia. Em espanhol ainda. Wikipedia em espanhol. Cultura maker, por que esse tema? Cara, porque nós queremos desafiar os nossos convidados para ver se é só uma modinha, né? Porque está se falando muito, enfim, há muito tempo. É só uma modinha, é só uma sacada de marketing, como nós falamos semana passada sobre a questão ecológica, né? Ou realmente é uma tendência necessária e importante, principalmente na área da educação. Então tem 2 profs, inclusive, com nós aqui no estúdio. Pro Felipe não é novidade isso, né? Tanto é que ele, há um tempo atrás, já fez até uma campanha da rede dele, né? Sobre maker. Não, ele já vai fazer o jabá. Eu tô preocupado por essa parte, né? Mas aí a gente, qualquer coisa, passa uma nota no final. Sim. Lembrando que eu patrocino o programa, né? Nós já perdemos quantos patrocínios desde que a gente começou? Na real, todos. Foram vários, né? Então por isso que o Felipe é convidado. É o único que mantém. Que bom. Mas essa história do maker aconteceu o seguinte: quando a gente terminou a campanha, né? Eu tive a honra de fazer uma das músicas da campanha.
E aí se criou um vídeo, né, da Hey Pepper sobre Maker, e eu não sabia o dia certo que esse vídeo iria pro ar. Aliás, eu nem sabia que as imagens que estavam sendo captadas lá no estúdio de gravação, né? Nem nossa, velho, nem nossa. Iam ser usadas. As coisas do MacGyver, quer dizer, do Gustavo, né? Então, e aí um dia eu tô na rua, assim, o seu Paulinho Hoffman, lá da Hoffman Produções. E aí, Maker? E aí? Eu pensei, qual é que é a pegadinha, né? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Qual é a Maker? pulha? Tá bom. Cheguei em casa e fui pesquisar o negócio, né? Aí botou no Google por essa foto do Felipe, porque eu tenho a tese de que ele deu o nome pra esse negócio, pra ninguém... Felipe diz, não ia pegar. Mas Maker, sim. Tem Maker e já tem o Rzinho aquele de registrado. Exato, isso aí. RF. Então vamos começar. Vamos falar sério, né? Com as apresentações formais, né? Depois de toda essa intro, né? Que não acaba nunca, né? Então. Vamos fazer um intervalinho, a gente vai. Já. Vamos pro Paquera na Avenida. Hoje ia ser bem assim. Então, Juliano. Vamos começar com o Juliano, porque senão o Felipe já monopolizou o microfone. Quem que é o Juliano? Então, chega mais próximo aqui do Felipe, ele fala muito, mas não abraça. Pode chegar mais perto. Tranquilo, chego mais. Eu sou arquiteto, tá? Não tenho muito tempo de formado, né? Me formei há 5 anos, né? E também não sou daqui da região, sou de Pelotas, né? Originalmente. Mas moro aqui há 1 ano e 4 meses, né? Vim pra cá pra ser professor do Instituto Federal Farroupilha. Então eu atuo no curso de arquitetura e também no técnico em imóveis, né? Mas o motivo de eu estar aqui selecionado para a pauta é uma experiência em particular que eu tive, né? Como minha primeira obra, meu primeiro projeto assim que eu saí da graduação, que foi o projeto da minha casa, e a forma como eu fiz e como eu fiz o projeto, como eu fiz a execução dessa casa, que foi assim uma casa diferentona, né, e que, bom, enfim, já me rendeu assim oportunidades de falar e de compartilhar em diversos lugares, em diversas formas, e é sempre muito legal reviver essa história, assim, né? Legal, muito bom. Seja bem-vindo, então, Juliano. Valeu. Quem que é Felipe disso? Porque as pessoas assim conhecem só a personagem, né? Agora, quem que é o artista por detrás dessa personagem? Vou falar só sobre o Felipe Diesel durante o dia, pode ser? Pode ser. Até porque nesse horário, né, você vai falar o que tu faz de noite em Santos, deixa assim. Na noite não dá. Bom, eu sou professor também, né? Sou professor há alguns anos, acho que 17, 18 anos já. Maker, depois você fala um pouco sobre Maker, sobre Steam, né? Maker é uma coisa que faz muito parte da nossa filosofia de aprendizado, né? Então, o ser Maker, o produzir, o mão na massa, faz muito parte de quem nós somos. Acho que por isso que me convidaram pra vir aqui, né? Eu sou muito mais mão na massa do que qualquer outra coisa. Não, né? a real é que se tu ficasse lá na escola, tu tá incomodando a Tamara falou, por favor. Exato, é isso aí. Eu imaginei isso. Ela falou que era 1h30, eu tava aqui desde 1h30 já. Vai te ver a pressão, né? Então, vamos começar aí. Vocês ficam agora brigando com essa questão do microfone, né? Tá, então o que é movimento Maker? Então, o que é? Exatamente isso. O que é o movimento Maker? É um movimento? Sim, o movimento Maker, depois vocês me ajudam aí, Juliano, também. O movimento Maker é um movimento bem antigo, inclusive, né? Eu acho que é nos anos 70, anos 60, anos 70, nos Estados Unidos começou o movimento Maker, que é o movimento... Já se chamava assim? Não, ele é um movimento que veio do do it yourself, que façam vocês mesmos, né? Então as pessoas, assim, eu acho que isso é mais o que eu acho, não tem tese nenhuma, não li nada sobre isso. A mão de obra nos Estados Unidos é muito cara, né? Então para te contratar alguém, por exemplo, para montar tua casa é muito caro, para montar um armário, enfim. Então como não tem lá, é muito comum as pessoas comprar os móveis e eles mesmos fazer isso, né? Então vocês devem notar nos filmes que as pessoas elas vão lá, têm as ferramentas, arrumam seu próprio carro, fazem sua própria casa. Isso é uma coisa muito comum. O espaço da garagem sempre é um lugar muito característico nos Estados Unidos, né? É o Man's Cave ali com exatamente. Toda aquela a caverna do guri. Isso, e daí logo essa ideia assim de produzir, fazer o seu mesmo, ele foi pra computação, né? Quando começaram os primeiros computadores, todos eles eram feitos em casa, feitos eles mesmos, né? Então eles tinham, eu não lembro o nome mas era Homebrew Computers, acho que era. Que Homebrew é feito em casa, né? Aqui no Brasil a gente tem Homebrew Beer, né? Que é a cerveja feita em casa, né? Acho que por isso que a gente não deslancha também. Os caras fazem computador em casa e que a gente faz cerveja, né? Mas enfim. Só várias diferenças. E
os caras chegavam lá e diziam, que placa tu usou, o que tu utilizou, e eles iam se trocando ideia e iam criando os computadores, e eles mesmos fazendo computadores, porque naquela época assim, os computadores eram aqueles sistemas enormes, né, que tomavam um espaço de uma sala e tal. E nessa brincadeira de criar, de fazer transistor, de fazer isso e não sei o que lá, eles começaram a criar, tanto que, eu não sei se é verdade, mas tem a lenda que o Steve Wozniak e o Steve Jobs, eles se encontraram nos encontros de Homebrew Computer. E o primeiro computador que eles fizeram, os dois juntos, foi um desses encontros de Homebrew Computer nos Estados Unidos, né? Então, aí que começa o início da cultura maker, né? Que é colocar a mão na massa e produzir. As grandes empresas foram iniciadas nas garagens, realmente, né? Então o movimento maker é cultural. Eu acho que sim. Pelo que eu sei, sim, né? Pelo que eu sei, sim, né, John? E cabe na nossa cultura? A cultura fazer maker... cerveja? E no computador? No computador. É que se tu pegar a ideia do maker, assim, a ideia do maker é mão na massa, né? Então vamos trazer pra educação um pouco, depois de fazer os paralelos, né? Então, não que importa, porque educação nós três vamos falar, e o Facundo não fala nada. Fica bem melhor o programa. Tem que focar mal educado, né? Mas eu sou muito mais fazedor do que vocês. Né? Aí nós vamos falar então dos sketches na vida real depois. Papel suporta tudo. Aqui no Brasil a gente fala um pouquinho diferente, o fazedor é fazido. O fazido, esse também combina. E o mão na massa, ele vem muito ligado à educação, porque a educação ela fica muito na teoria, né? Então a gente aprende muita teoria da educação. Existe um movimento maker pra educação, que é assim, beleza, eu aprendi, agora vamos botar a mão na massa e aprender, né? Até tem duas ideias de educação, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso mais tarde, que é a Project Based Learning, que é a educação para projeto, né? E uma outra versão aí, seria a educação criativa, né? A aprendizagem criativa. Elas são dois temas completamente diferentes, mas os dois eles têm a filosofia maker de produção. Porque tudo que se aprende se produz, né? Então, na ideia do projeto, se aprende se produz. Na ideia da educação criativa, se produz para se aprender. É um pouco diferente o processo, né? Uhum. Bom, mas basicamente é isso, assim, como trazer uma coisa que é só teórica para a prática, né? Hoje se tem falado muito sobre STEAM, que é S-T-E-A, uns usam A, mas o A e o M, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, né? Algumas escolas, isso já é bem comum em outros lugares do mundo, né? E eles estão, em vez de eles ter, por exemplo, essas matérias, eles têm essa matéria chamada STEAM, em que os alunos eles aprendem Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática, eles aprendem fazendo projetos nessa área. Eu até 3 semanas atrás, visitando algumas escolas, depois eu vou falar sobre essas escolas, e eles assim, todo o foco de aprendizado deles é mão na massa, é aprender produzindo, porque o que tu produz faz sentido, né? Tu vê aquilo acontecendo. É diferente de alguém te explicar o que é, sei lá, o que é... Logaritmo. Eu vou no mercado comprar 3 kg de logaritmo. Por que serve o logaritmo, né? Se eu não produzir nada com o logaritmo. Eu sempre brinco assim, como se alguém passa na rua e diz, o que é o mitocôndrias? Né? Exatamente, o que é o piloro? Sei lá, né? Então não faz sentido, né? A educação mão na massa, ela faz sentido, porque ela trabalha com problemas reais, né? Porque quando eu vou produzir uma casa, até eu estava visitando uma escola já faz 2 anos, eu escrevi sobre ela no blog. As crianças estavam aprendendo sobre materiais, enfim, e em São Francisco, né, tem muito terremoto lá. Eles estavam aprendendo assim, como utilizar materiais na construção para reduzir o impacto do terremoto. Olha que legal, crianças de 9, 10, 11 anos aprendendo sobre isso, porque faz parte da realidade deles, né? Tu não vai estar uma criança um pouco o desafio desse novo movimento é solucionar problemas reais, né? Solucionar problemas reais, exatamente. E as crianças lá, 9, 10 anos, lá cortando, assim, com acho que serra-fita que corta madeira, né? Sim. Então, cortando lá os troços e fazendo as próprias casas, porque casas que poderiam suportar terremotos, né? Eu tava vendo uma apresentação lá, cara, olha que legal, assim, eles tinham problemas reais e deu uma turma menor, acho que 6, 7 anos. Eles tinham um problema que os texugos, acho que é texugo, eu não sei o nome do animal, tá? Mas... piada fácil, largou aí, sento atrás, eu vou cabecear. Não vou cabecear. Pode falar dos animais, tá bom, então. tinha os animaizinhos lá o que mamífero. Tinha os animaizinhos que entravam no lixo e derrubavam o lixo da escola, né? Eles tinham que resolver aquele problema. Então, entre as várias possibilidades de resolver problemas, sei lá, eles podiam matar os bichinhos, né? Eles podiam solucionar de várias maneiras. O que as crianças fizeram? Elas criaram uma mão mecânica, né? As crianças imprimiram uma mão 3D e tinha um sistema de laser lá que reconhecia quando o animal entrava, o animalzinho entrava no lixo para comer, a mãozinha funcionava, pegava e tirava o bichinho para fora, sabe? Né? Então eles resolveram... no cansaço o bicho. Então, cara, eles resolveram um problema assim. Vamos criar um desse para Brasília. Eles resolveram um problema super simples, assim, né? Eles aprenderam eletrônica, aprenderam componente, aprenderam impressão 3D, aprenderam várias coisas, resolvendo um problema real. Então isso é da cultura maker, né?
Tá, Muito mas legal. deixa o Juliano falar, mas vai pensando aí. Eu perguntei se cabia da nossa cultura, tu só me deu exemplo da cultura americana. Da nossa cultura, mas assim, tu não deu exemplo nenhum. Tem, cara, Perdi o microfone. Tem escolas brasileiras utilizando isso. Tem uma escola que inclusive eu quero visitar muito, que é em Cotim, em São Paulo, que é esqueci o nome, Projeto Âncora, né? Eles, todo o projeto de aprendizado deles é Project-Based Learning, é aprendizado baseado em projetos, né? E eles têm muito da cultura americana. Mas eu acho que a cultura é isso, cara. A própria gambiarra está se transformando para a transmissão de conteúdo, justamente isso. Não é mais fazer os burros motivados, né? Deixa que eu arrumo e fica 3 anos sem ar-condicionado a casa, né? Mas assim, é justamente isso. Eu acho que a cultura brasileira tem muito disso também. É da autonomia, né? Não, e tu olha, tu vai pro YouTube, tu vê lá o pedreirão, sabe, ensinando como rebocar uma casa e tipo, o cara tá ali, né? Sem ponderado, né? Que é legal, sim, né? e tá compartilhando, e tem galera lá curtindo, olha, mas que legal e tal. Esses dias eu vi que tinha inclusive um canal lá de uma... O pedreirão é um baita nome, né? Tinha uma guria, cara, Ainda mais que veio de Pelotas, sei né? lá, 14, 15 anos, a guria ensinando como fazer coisas de obra. Coisas de obra, assim. Então, isso também essa questão educacional que a internet proporciona, né? É muito, muito interessante também. Isso dá uma outra escala para esse tipo de coisa, né? Massa. Assim, falando de uma experiência pessoal, assim, em relação a essa questão maker, nunca valorizei, porque para mim era normal na época, né? Mas assim, eu fiz a minha formação no ensino médio numa escola agrotécnica, e aí tu tinha mecânica, marcenaria, tinha tudo, né? Então de manhã era a parte teórica, enfim, e todas as tardes, né, tu iba para o campo fazer coisa, produzir, enfim, além da questão agrícola, né, tinha toda a parte que eram as oficinas. E na Argentina teve nos anos 70 um boom assim da escola de ofícios, se chamava. Então tu ia lá e tu queria ser um sapateiro, tu ia lá fazer cursos especificamente para ser sapateiro, enfim, e eram grandes oficinas assim, ambientes enormes que tinha tudo cursinhos tipo box desse tipo de coisa, sabe? Incubadoras. Como incubadoras da época, né? Incubadoras de ofícios. E era uma coisa incrível, assim, tipo, que legal, e era muito normal, né? Então, pra mim, assim, e eu tenho essa questão, já conversava muito sobre Nos isso. anos 70, isso tu falou? Isso começou nos anos 70, a escola de ofícios. Na época que tu tava no ensino médio. Tu vês, pra ver que eu tenho experiência, eu sou um fazedor, né? É verdade, eu fazia. Lá na minha região me chamam de Highlander. Mas essa questão de escola, de ofício e tal, tu não acabou trabalhando com a área agrícola, né? Isso Mas não... me foi muito útil, cara, Porém, assim, pra aí que lidar tá. com clientes Não, é da só área. o assim. sotaque que ele tem, que é assim, do interior. Mas ele não acabou não trabalhando, não. Mas então, aí que tá, não necessariamente o valor tá na técnica em si que tu tá aprendendo ali, né? Mas no fato de tu ter uma formação mais abrangente que te possibilita dominar outras coisas, ter uma visão ampliada. Hoje, né, depois dos problemas. do pós, eu entendi que o pensamento lateral como se desenvolve de forma incrível, assim. Porque tu acha formas conforme todas, inclusive eu tinha colegas que tinham deficiências físicas, que os caras diziam, eu não consigo cortar a tábua dessa forma, vou criar outra forma. Eles criavam ferramenta para poder cortar uma madeira, sabe, solucionar problemas reais, sabe, tangíveis. Então, inclusive com altos riscos, porque tipo, cara, tu trabalha com serra, tu trabalha com um monte de ferramentas que são complexas, inclusive na parte mecânica, vamos desmontar um trator. Cara, era muita coisa e era perigoso. Mas a gente nem pensava nisso na época, não tinha muito mimimi no caso, né? Não, dos anos 90 para baixo valia tudo. Ainda, né? A garotada devia adorar, imagina. Não, mas era legal, mano, na massa era muito legal. O Brasil tem muito mimimi, né, cara? Vamos trocar de assunto, porque... Vamos trocar de assunto. Não, porque Só tem mimimi, velho, se tivesse esse controle lá no meu colégio hoje, tipo, putz, cara, só de PPCI a metade do orçamento da escola. Não, porque vou falar do mimimi. Cara, minha pelê em sala de aula é chegar e falar, passei tal conteúdo, agora se virem, resolvam o problema. Não, eu vim aqui pra copiar matéria, não vim aqui pra resolver problema. Eu falo, isso aí tem que ser útil pra vocês, velho. Por mais que tu pode até odiar essa matéria, mas tem que ser útil. Não, eu vim aqui só pra copiar matéria e o que cai na prova.
Eu tava numa discussão esses dias com os professores lá em São Paulo, e eles estão criando material pra STEAM e tal, né? E daí, não, mas não pode ter cola quente, porque o aluno não pode se queimar e não sei o que lá, sabe? E daí eu tinha voltado, semana anterior, eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu visitei umas escolas, visitei uma escola lá chamada Série Isso como tratar de retardar os caras, tipo, os caras não vão entender que eles vão se queimar se tá quente. Não, mas os caras têm que aprender. Subestimar os caras, no Brasil tem que dizer que a água é molhada. Mas não pode, cara, não pode. Essa Série School. Essa Série School é uma escola que ela tem parceria com a MIT. Então a MIT tem o MIT Media Lab, depois a gente falar sobre o MIT Media Labs lá, que é muito legal, é basicamente sobre cultura maker. E uma parceria com a MIT, essa escola lá, eles funcionam olha a ideia dos caras, assim. Eles não têm livro didático, porque o livro didático já tá 20 anos atrasado. Então eles trabalham com um conteúdo que vai ser importante, que é 20 anos, né? Então as crianças lá, e isso é bem comum nessa escola, elas já trabalham com CRISPR, elas trabalham com mudança genética de micro-organismos. Então, por exemplo, a kombucha, eles criam kombucha, eles fazem mudança genética na kombucha o quê? É chá. Chá fermentado. É feito de sei lá, com leveduras, né? Mas a levedura é um micróbio, sei lá. Não sei. Enfim, tá? É um mitocôndrio. Ninguém sabe o que é mitocôndrio. Eu sou burro pra caralho, né? Mas enfim. E tamo aqui. Tu entrou nessa, né? Tu entrou nesse evento. Podia ter deixado com kombucha, tchau. Tava pronto, né? Tá, Ctrl Z, voltar. E daí os caras fazem, então, eles fazem a mudança genética na kombucha, então, né? Que a kombucha é um organismo, né? Vivo. O qual nós não sabemos. Mutável. Né? Mutável. Eles fazem a mudança genética e pra ela ficar menos úmida, e criam um tecido com aquilo. E daí eles cortam o tecido, criam as crianças lá costurando e tal, e eu tava vendo as crianças com bisturi. A criança com bisturi cortando. Se bota um bisturi na escola, cara, a escola tem que fechar no dia seguinte no Brasil. Né? Porque não pode ter isso. E as crianças lá com acesso a serra circular, aquela. Serra circular. Furadeira. Enfim, furadeira. E ali tocando ficha, né? Porque faz parte do processo de aprendizado também. Isso dá autonomia pro aluno. Então, quando o aluno aprende a fazer, ele ganha autonomia sobre o que ele está produzindo. Ele tem que ensinar sobre segurança na questão do trabalho. E depois o João reclama que os alunos não têm autonomia. Mas é óbvio que não tem autonomia, porque na escola não dá autonomia. Sim, em casa não tem autonomia. Ensina a tomar vitamina. Né? Nem mastigar a carne, né? Tu não tá formando, tu tá moldando. Exato. E assim, ó, ainda buscando um pouquinho da conversa toda, o Facundo falou, né, da época dele, dos anos 70 lá e tal. Era preto e branco. Quando eu fiz o ensino médio no final dos anos 90, a gente teve falou que passou na uma matéria que a gente aprendeu a mexer com hortaliças e tal. E a gente não podia perguntar pro professor por que aquilo ali ia ser útil pra gente. Não, vocês vão lá e vão fazer e pronto, ponto final. Eu queria te perguntar, quando tu visitou essa escola que tu falasse aí, Felipe, qual é que era a reação deles, sabendo que eles iam mexer em algum material, algum equipamento diferente para fazer? É porque essa escola trabalha com o processo de aprendizagem criativa, que nós falamos antes. Então, como que funciona o processo de aprendizagem criativa? O aluno, ele vai resolver um problema e durante a resolução do problema, ele vai aprender coisas importantes para ele. Mas ele sabe disso? Não, nem o professor sabe direito. Olha que legal. Nem o professor sabe qual conteúdo que o aluno vai precisar aprender. Porque vamos supor que a gente tem um problema para resolver aqui. Um problema simples. O problema é fazer funcionar essa webcam aí. Tá, vamos mudar de assunto. Nunca funciona, by the way, né? Mas vamos supor que o problema é fazer funcionar essa webcam. A gente poderia, assim, daqui a pouco o Juliano poderia construir uma nova webcam. A minha resolução seria, sei lá, fazer uma ligação com o meu celular. A do João seria outra coisa completamente diferente. E cada um teria um processo de aprendizado diferente. A gente aprende coisas diferentes ao longo do processo. E foi que ia dar certo, né? Porque ele não falou nada do Facundo. Não, o Facundo não ia fazer nada. Né? Eu vendia. Não falou, eu vendia. Justamente por isso, pra dar certo. Exatamente. Mas só pra gente dizer que o processo de aprendizado é assim, porque dá muito mais autonomia. Só que só faz sentido porque tem que ter uma criação. O processo, o produto tem que ser real. Tem que ser uma coisa que vai resolver aquele problema. E olha que loucura, cara. Então, quando a gente pensa no sistema brasileiro de ensino, o professor é centro de sala de aula. Aí é que essa discussão já é velha, mas vai lá de novo, né? Então, o professor é centro de sala de aula, ele chega com todo o conteúdo e cospe o conteúdo pro aluno. Olha a diferença da lógica do aluno, porque o processo de aprendizagem é todo. O processo de aprendizagem de uma escola, por exemplo, com aprendizagem criativa, é todo do aluno. Se o cara não quiser aprender nada, ele não vai aprender nada. Mas o processo de criação dele, então, gera autonomia. Pro cara chegar lá na faculdade depois e o professor não tem que dizer pra ele copiar conteúdo do quadro. E além disso, o próprio currículo não tá... ele é um currículo aberto, né? Essa é uma complicação, porque agora com o projeto do Felipe, aí podemos pegar esse gancho também, mas assim, a validação de conhecimentos, cara, porque de que serve tudo aquilo que eu tenho conhecimento de mecânica, de eletrônica, de hidráulica, tá? E tipo, cara, eu uso pra
para resolver problemas na minha casa, né? Porque não tem outro uso, né? Eu tenho um ferramental lá, um equipamento, um monte de coisa que, tipo, tá. E como funciona isso para ser validado por, tá, eu quero almejo um emprego em tal lugar. Não. Serve de alguma coisa? Não, não serve. Se algum dia te precisarem para alguma coisa, tá, tu tem, né? Mas o currículo hoje, essa é uma discussão que a gente pode ter aqui agora. O currículo a gente netamente acadêmico, assunto, né? Mas assim, o currículo, a tua formação e currículo, ela já não vale para nada. Né? Eu tava numa reunião semana passada na Anima, até tu brincou comigo, conheceu o Isuricivo, eu sou essa reunião na Anima, uma reunião de trabalho na Anima lá, e a Anima hoje é uma das maiores empresas de educação superior do Brasil, né? Eles têm várias universidades. E o head de inovação deles falando, cara, hoje a formação acadêmica não faz mais muito sentido. Se tu pegar ligado à tecnologia, não tem ninguém na área de tecnologia hoje. O cara que faz games, ele não tem formação nenhuma. Né? O cara que está produzindo, por exemplo, conteúdo em realidade virtual, em 3D, não tem informação nenhuma, porque... Não, ele tem que entender a lógica. A universidade não dá conta de produzir um conteúdo para esse cara a tempo de ele entrar no mercado de trabalho. Não, a universidade nem quer. Não é que ela não dá conta, ela não quer. Ela tá formando robozinho, ela tá formando o cara para pensar. A universidade tem uma... Tô generalizando, né? Mas a universidade tem uma culpa absurda em formar pessoas para não pensar. Juliano, tu... fácil cobrar a mensalidade deles, né? Não, e aquela realidade tu estuda pra prova, não estuda pra saber. Porque se tu estudar pra saber, naturalmente tu vai perguntar, por que eu tenho que saber isso? Mas pra prova tu tem que saber por que tu estudar, né? Pra passar. Sim. Mas pra aprender... Inclusive, pegando esse gancho, quando tu falou da questão de que os professores não precisam saber, cara, já tava tirando a vista, cara. O Jorge já tava se preparando pra ir, cara, não precisa saber nada, e aquele é meu lugar. Não, mas eu tenho prova semana que vem de ciência política. Deu um aluno falou e perguntou, mas tu quer que eu responda o quê? O que tu me ditou? Eu falei, cara, responde o que tu sabe, porque nem eu sei essa matéria direito, velho. É ciência política, essa coisa muda todo dia. Confiar no professor é complicado, né? Quando eu cheguei aqui no IF, né, teve uma das disciplinas que eu peguei lá, teoria e história da arquitetura e tal. E aí eu tava cheio de disciplinas, chegando assim, né? Depois de fazer tua casa, né? Isso, olha o contraste. Montando um monte de coisa e tal, e aí assim, eu pensei, não vou ficar aqui montando PowerPointzinho, montando aulinha mastigada. Primeiro, porque pra mim é um baita de um trabalhão isso, e segundo, porque não sei se é tão relevante pros caras também, assim... Isso, o esforço eu não sou tão pena, bom montando uma aula, professor sabe? Que tu não teve. Tipo assim, sabe, eu via, às vezes meus professores chegavam com 80 slides, assim, né? Foto, até na época que não tinham, assim, esse acesso à informação tão rico, né? Tudo bem, de repente aquela imagem era uma coisa super rara e que o cara não ia acessar, mas hoje em dia, tu acha bancos de imagens fantásticos, tu acha informação, né? O novo é não ter a imagem, né? Pois é. Hoje em dia os caras estão dando palestra com folha de novo, né? Virando os quadrinhos, né? Então... Claro, porque, cara, uma apresentação desse tamanho, alguém tá sobrando, ou é o professor ou é a apresentação, né? Mas aí eu propus Os dois não combinam. Essa metodologia. Cheguei pros alunos e propus essa metodologia, né? Baseada em projetos. Aí, cara, vamos estudar um tema, tá? Vamos fazer aqui, ó, cada um de vocês, vamos pegar aqui do que a gente tá previsto, um vai se debruçar mais sobre isso, outro sobre isso, e vamos dar um zoom, né? De tanto em tanto nós vamos ter aqui uma abordagem um pouco mais ampla, mas cada um vai fazer um artigo no final das contas, vai produzir alguma coisa, um estudo teórico, mas é uma produção, né? Sobre um determinado ponto. E aí no final das contas, né? Eu até pedi para os caras avaliar, e eu falei para eles, olha, eu já vou avisando, eu sei que um dos pontos de resistência maiores a qualquer mudança no ensino, muitas vezes não vem da instituição ou dos professores, mas do aluno. E eu avisei eles, se liguem que eu tenho certeza que vai ter resistência. E no final, eu fiz um Google Forms para avaliar a disciplina. Teve um que falou assim, que eu não aprendi nada, e que não sei o quê, e que eu queria ter prova, eu queria ter aula, sabe? Falou bem assim, com essas palavras, né? Exatamente, o que eu tava prevendo. Muitos aproveitaram, mas de fato até do aluno tem uma resistência, eles querem aquela coisa Era o Benjamin Button, sabe? né? Era um veio no bolso de um guri. Mas esse cara, assim, por exemplo, que quer o conteúdo mastigado, ele quer um professor centralizador, ele quer a prova, esse cara vai pro mercado de trabalho. E o mercado de trabalho gente, já não é isso faz muito tempo, né? Então, esse cara vai pro mercado de trabalho, cara, ele vai ter que fazer, ele vai ter que apresentar, ele vai ter que botar a mão na massa, ele vai ter que trabalhar em projetos. Esse cara, infelizmente, ele é refém do insucesso dele, né? Porque ele não está aberto para uma nova metodologia que faz mais sentido no mercado de trabalho, ele vai chegar no mercado de trabalho, esse cara ele vai estar obsoleto no mercado de trabalho atual. Ou vem pro Brasil, né?
Vem pra mostrar como você faz. Parando nisso, vamos ao intervalo porque eu vou ter que bater na cara de alguém aqui. Já voltamos, aguenta aí, rapidinho. Tá na moda. Tá na moda ouvir. 97,7 Rádio Guaíra FM. O Girafas tem tudo o que você gosta pra brincar e se divertir. Na compra de um giraprato ou giralanche, leve uma maleta exclusiva dos detetives do Prédio Azul. 4 modelos especiais pra colecionar. Peça sua. Girafas igual não tem, à sua disposição das 11 da manhã às 11h30 da noite, na América, em frente ao Ponto 10 em Santa Rosa. Tá de climatizador novo, hein? Agora, a temperatura do seu ambiente tá na palma da mão. Muita atenção na hora da instalação. Chame o profissional, aquele que tem experiência e te dá garantia. E profissional em instalação, manutenção, conserto e limpeza de climatizadores é a Elitec Climatizadores. Quem mais entende de climatizadores da região? Orçamentos e informações, ligue Elitec 9632-2019. Sábado, dia 13 de abril, tem jantar baile no Círculo Operário em Santa Rosa, comemorando os 16 anos do melhor da noite da Guaíra. No palco, Banda Estação 4 e Noite Flashback com Paulinho Soares do Recordações. No cardápio, churrasco, maionese e saladas. Cartões à venda na Loja das Mares, Botos Bar e De Primos Restaurante. Sábado, dia 13 de abril, jantar baile com Noite Flashback no Círculo Operário. Venha e faça festa. Grandes ofertas em 10 vezes sem juros. É só até sábado nas lojas Quero Quero. Toda a linha de portas, janelas e portões em 10 vezes sem juros no cartão Quero Quero. Toda a linha de pisos em 10 vezes sem juros. LGK 11 Plus em 10 vezes sem juros de R$ 99,90 mensais. E mais, toda a linha de roupeiros em 10 vezes sem juros. E tem dinheiro na hora sem burocracia. É só nas lojas Quero Quero. Alô, galera! Tem mais um grande evento na esquina Tucunduva. Baile de Páscoa. É sábado 20 de abril. E pra animar a turma, duas gigantes no palco. Bandas Passarela e Brilha Som. Ingressos antecipados nos locais de costume. É sábado 20 de abril na esquina Tucunduva. O maior baile de Páscoa da região. Mais uma Marcão Produções. É o Descontão. Atenção, você ganhou vale desconto no Descontão? Corre trocar seus bônus ainda hoje. É a vantagem em dobro para você. Você ganha desconto sobre o produto em oferta e ainda parcela em 7 vezes sem juros. É só até sábado. É o Descontão. Aqui só tem preço baixo, só tem preço bom. Não dá pra mudar de rádio. Go Radio never looks so good. Rádio Guaíra FM. Em Deloísio, a gente debate aqui. Conecta 97.7. E voltamos. Toda quinta-feira, então, hoje, só para registrar, 11 de abril. Dia do índio hoje, é isso? Não, falei que pode ser o último. Bota surdo, né? Eu tô de fone aqui, né? Toda quinta-feira a gente bate um papo aqui então sobre empreendedorismo. Hoje, mudando um pouquinho pra cultura maker, eu ainda não entendi direito, né? Sim. É, mas pra fazer piada ele tá pronto, né? ele passou 345 programas, porque é o terceiro ano que estamos aqui, né? Graças a Deus, porque não entendo de outra forma como podemos estar aqui. Mas assim, Aqui falta pauta na rádio. Facundo, as piadas mais legais do programa são sobre argentinos. Por isso que tu não entende. Piada fácil. Ele já falou um convidado da semana passada, vocês passam 1 hora falando piadinha da Argentina contra brasileiro e depois falam um pouquinho de alguma coisa. Então, tá vendo? Esse pegou o espírito. Hoje a gente entendeu o programa. Vamos agradecer então ao vivo a presença do João. Pra semana que vem vamos ter outras pessoas participando. Falando em participação, então, o seu Rodrigo Souza mandou um áudio, né? Uma pergunta para os convidados, principalmente porque o João não vai conseguir contribuir. Mas aí pode soltar
a prosa do nosso amigo pra ver o que ele tem pra falar. Eu deixo a câmera em quem pra ficar com cara de surpresa, assim? Não, no Felipe. Ele vem pouco. Vamos ouvir o Rodrigo, então. Facundo, Severo, Felipe, Juliano, parabéns pelo tema, parabéns pelo diálogo que vocês estão construindo aí. Bom, minha pergunta bem simples e direta: como implantar uma cultura maker dentro de uma empresa? Como fazer com que isso faça parte da estrutura e do DNA dessa empresa? Grande abraço para vocês, valeu! Quem que vai responder primeiro? Ele fez um áudio como de quem não ouviu. Tá judiado isso aí. Eu ouvi no fone, que vocês vão escutar a pergunta, vou fazer o Rodrigo repetir. Sabe que é bem legal ele falar sobre isso. Eu tenho estudado muito ultimamente. No final de contas tem a ver com o nosso programa, né? Empreendedorismo, né? Claro. Como lucramos com isso? Tem como ou não? Tu sabe que Pergunta pro Felipe que ele tá fazendo uma graninha. Pergunta. Tu sabe que eu tenho estudado muito sobre holocracia, né? Que são sistemas autogerenciáveis de trabalho. E isso é muito comum em algumas empresas. Tem até aquele livro assim, Reinventing Organizations. Em português é Reinventando Organizações. Alguma coisa assim. Cuidado com a tua tradução, já deu errado na primeira parte. Tu já falou de um animal meio pornográfico aqui. Como é que falou do animal? Como é que é o animal mesmo? O nome é científico? Que coisa estranha, Felipe. Não sei se era um nome do animal ou era uma proposta, uma coisa. Um convite e uma cantada. Enfim, tá, voltando pra holocracia. Tem um livro. Depois de meu sotaque é o problema, né? Ô, Juliano, tu viu onde é que tu veio parar, cara? Tem os alunos que estavam assistindo, Juliano. Presta atenção, Facundo. Tem o livro Reinventando Organizações, ele fala muito sobre sistemas autogerenciáveis, porque são sistemas onde não tem chefes na empresa. Tem uma empresa chamada Birdsdog, uma empresa de enfermagem, eles tinham acho que 50 pessoas que estavam tendo problema interno. E eles abriram todo um sistema de autogerenciável sem chefes, eles têm hoje 6 mil enfermeiros trabalhando dentro, né? Hoje a Morningstar, eu acho que a maior produtora de tomates dos Estados Unidos, 25% do mercado de tomates é eles que produzem, elas não têm nenhum chefe, né? Então, o nome disso é holocracia. E eu estou estudando sobre isso porque hoje nós temos o gerenciamento das minhas empresas, ele é bem horizontal já. Todo mundo tem acesso a tudo lá. Qualquer pessoa na minha escola lá, tipo, que tem acesso ao meu Drive, todos têm acesso ao Drive, pode entrar lá e ver quanto que é o fluxo de caixa, quanto que eu lucro, isso todo mundo tem acesso lá. E isso deixa sempre aberto. Eu não estou mostrando, mas quem quiser mexer lá vai estar lá. Alô, Receita. Esqueci que tá na rádio. Esqueci que tô falando pra toda a região. Mas vocês não falam pra ninguém, tá? Mas a intenção é cruzar essa linha agora, passar para um sistema onde não tenham mais chefes já, que é autogerenciável, né? Então, quando a gente fala em cultura maker, é a cultura de botar a mão na massa e fazer, e executar, né? E hoje, se tu pegar, por exemplo, chefes, eles vêm numa cultura muito estratégica e eles executam muito pouco, porque eles ficam muito estratégico, numa posição muito estratégica. E às vezes o chefe precisa botar, arremangar a manga e fazer, executar, e botar a mão na massa, né? E tá junto com o pessoal. O desempenho é importante isso como líder, né? Claro. Eu acho que tu tem que... Como tu vai cobrar de uma coisa que tu nunca fez? Tu tem que saber mandar, mas tu tem que também saber fazer se precisar, eu acho. Eu acho que assim, quando eu falo em cultura maker, fala um pouco sobre tudo, sobre produzir, botar a mão na massa, sobre trabalhar por projetos, sobre sistemas mais horizontais. Então, trazendo para o mundo do mercado de trabalho é isso, né? E não tem... Hoje uma empresa faz muito mais... Ela é muito mais parecida com uma escola utilizando projetos e um modelo de aprendizado mais maker do que um modelo tradicional de aprendizado, né? Cada vez mais, porque os problemas, eles são complexos. Não, e muda constantemente, e o mercado precisa de que o cara que pode entrar com maiores doutorados de qualquer lugar do mundo, né, da empresa. Mas, cara, é obsoleto se tu não conseguir colocar em prática, até né? porque os doutorados são forma teóricos também, né? E uma questão que não garante o sucesso do próprio profissional dentro da tua empresa, né? E se os problemas são complexos, de uma empresa, de uma relação profissional, de uma relação pessoal, se os problemas são complexos, a resolução nunca vai ser simples. Porque problemas complexos exigem resoluções complexas, né? Então, se pensar sobre essa ideia, o modelo tradicional de ensino não dá conta de resolver problemas complexos. Acontece pegando essa questão da pergunta do Soder, tem uma empresa em São Paulo, se chama WeLab, que ela criou um laboratório, né, uma Fab Lab, digamos, com todos os equipamentos, maquinário que precisa para as grandes empresas ir lá testar. E está em contato, é tipo um coworking, né? Só que é um laboratório para vocês experimentar, fazer protótipos, enfim. Ao contrário do processo tradicional das empresas de
criar um projeto, e começar, e aí daqui 2 anos lançar para o mercado, ele já faz um protótipo muito antes. Já começa no MVP, testam, dizem, não, cara, não vai dar certo. E por que? Beleza. Passam para outra coisa. Então eles ganham muito tempo e muitas empresas não têm estrutura física para isso, né? Ou tem um alto custo e tem que montar. Por que cada empresa vai ter que investir 150 mil reais para ter um laboratório? Não, cara, tem um laboratório para toda a cidade, digamos, né? E esse projeto está acontecendo e está rendendo muitos. Desde embalagens, desde projetos de segurança para carros, enfim, uma série de coisas que as empresas estão aproveitando desse modelo maker, né? Eu tenho uma crença muito forte assim pra mim. Eu acho que assim, a gente pode discutir o que quiser. A gente pode assim, planejar o que quiser, pode criar um plano de execução, sei lá, de 800 páginas, assim, imaginando todos os cenários possíveis. Mas o dia a dia, cara, ele vai comer isso, né? Então não adianta, eu posso ter o melhor planejamento possível, mas o dia a dia ele vai comer esse planejamento. Então, se esse planejamento não serve para muita coisa, a não ser fazer papel, então eu vou ter que aprender fazendo. O melhor aprendizado na empresa é aprender fazendo. Porque aprender fazendo, eu vou tendo meus pequenos pontos ali, meus pequenos checkpoints, eu vou arrumando a rota. É muito melhor, por exemplo, se eu fizer um planejamento, colocar uma rota lá e seguir. E tem gente que faz muito isso, assim, não. Então, no dia a dia, cara, vamos executar? Beleza, discutir é importante, mas vamos executar e vamos ver o que vai rolar disso aqui e vamos pegar esse aprendizado e melhorar a partir disso. Então faz muito mais sentido alguma coisa ligada a isso do que uma grande planejamento, até por uma questão importante de cuidar até a própria questão emocional da coisa, porque tu cria uma expectativa monstra em cima de um projeto para de repente, vai salvar minha empresa, cara, porque preciso ir para essa, cara, testa antes, porque aí tu cria uma expectativa, bota um dinheiro e uma energia nisso, depois no final nada certo, porque já o mercado é outro, desde que tu começou. Perfeito, né? Exatamente. E aprender errando, como tem um modelo que se diz processos. Já que o João não tá usando, né? Então, mas eu quero perguntar pro Juliano, vocês estão perguntando, eu quero saber como que foi o processo dele construir a casa dele. Exatamente. Cara, eu tô curiosíssimo, inclusive. Como foi esse processo? Porque tem o outro João que também já fez isso, né? Tá. O João de Barro. Esse é. Não, voltando... Meu Deus do céu. Juliano, corta o microfone, por favor. Voltando pra questão da educação, então, né? Cursos de arquitetura em geral, né, são muito, tem a parte prática, tipo essa questão, cada semestre faz um projeto grande, uma coisa complexa. Isso assim, é a essência do curso, tipo um semestre escola, um semestre edifício em altura, então tipo, essa é a essência. Então a gente faz bastante projeto teórico, assim, que é uma prática, ele só é de mentirinha, mas é num terreno de verdade, isso é assim, né, mas assim, por exemplo, obra não se faz em geral em curso de arquitetura e a gente nem engenharia, né, tipo, a gente fica muito mais na questão projetual, mas tem alguns laboratórios, você faz alguma coisa, mas muito não, assim, não é execução, sabe, isso se o cara fizer um estágio, o cara vai visitar a obra e tal. Então eu me faltava isso na minha formação, né. Eu fiz um monte de coisa na faculdade, mas obra, de fato, assim, de trabalhar, saber, assim, como usa um nível, sabe? Coisa básica, assim, como marca uma obra, não sabia. E bom, necessidades da vida, né? Eu e a minha, então, namorada, né? A Bel, um beijo pra ela, deve estar ouvindo. Né? A gente tava lá... Tá certo? Tá certíssimo, tá certo. Ainda bem que o João, ainda bem que o João deu a aprovação, porque não sei o que seria. Tá certo. E aí, então, a gente tava pensando, né, onde é que vamos morar depois da gente casar e tal. Aí, isso era lá por 2013, 2014 e tal. Os preços lá por Pelotas tava caro pra caramba, aluguel, comprar, tava tudo. E aí a gente acabou optando por comprar é uma baita história, mas resumindo, acabamos comprando um terreno na zona rural, né? Sítio, como diz aqui. Um sítio, mas era um terreno mesmo, não tinha nada em cima. Não tinha nada, só isso. Né? Era só a terra, arroio no fundo, uma beleza, assim, espetáculo, né? E aí criamos aquele sonho bucólico, então, de fazer uma casinha lá, né? Pra começar a vida. E aí, uma vez eu tinha esbarrado numa postagem de um blog lá, que era grupo de amigos faz uma casa ecológica por R$8.000, aquela coisa assim, bem sensacionalista.
E eu caí, né? Aí ali que eu li pela primeira vez. Sabe o que o Felipe escreve no blog, né? Tu não pode ser crítico disso, né, velho? Não, mas ele é blogueirinho também. Ele é blogueirinho de moda e tal. Nada. Mas os blogueiros têm os seus gatilhos mentais, né? Pra conseguir cliques, né? Os clickbait. Então, aquela ali era super clickbait. Eu cliquei ele, mas da onde? 8 mil é pra mim. Aí falava num tal de COB, que era uma tecnologia, né? Que seria então terra assentada com a mão, né? Barro assentado com a mão, sem bambu. Agora o pessoal entendeu a piada que eu fiz. Tá sem forma, né? Então, tipo, aí eu, qual é que é dessa tecnologia aí, né? Aí eu fui atrás, não tinha nada, assim, na internet em português. Aí eu comprei uns livros, mandei vir uns livros na Amazon dos Estados Unidos, né? Uns livros de... eu até trouxe eles aqui, pra lembrar os nomes. Espera, vamos ver se o Felipe vai querer atender a ligação que tá recebendo. Olha só, tão sujo de barro da época da obra, né? Mas é o The Hand Sculpted House e o Building with Cob, né? Que era então... são 2 livros, basicamente a mesma coisa, mas assim, ó, como fazer uma casa passo a passo. Aí mostra pra galera, né? Então, tipo, peguei esses livros, dissequei, estudei pra caramba e me senti suficientemente confortável, assim... Lendo já aprende, né? Não, mas foi incrível, porque eles têm uma abordagem... Pedreirão, hein? Eles têm uma abordagem, assim... de te convencer que de fato é possível, que tipo a chuva não vai derrubar, que sabe, todas essas coisas que em geral a galera pensa, né? E aí, bom, fizemos uma casa. Ele tem coragem, no final das contas tem coragem pra encarar. E aí então eu tive aquele complemento, né? Aquela coisa do pegar e fazer, então, né? Mas quanto tempo passou desde que tu teve um ano te preparando para isso? Obra? Não, foram 6 meses me preparando 6 meses de preparação. Pra isso. Né? E depois 1 ano de obra, né? E aí eu trabalhei, tipo assim, ó, meu primeiro ano de formado foi trabalhando de pedreiro, fazendo a construção, basicamente, tipo, indo todo dia pra obra e pegando junto. E aí volta e meia, né, nos finais de semana do verão a gente fazia mutirões. E aí jogava no Facebook um aviso lá: pessoal, quem quiser colaborar, chega junto, vai ter almoço, vai ter banho de arroz no final e tal. E aí, trabalho colaborativo massa, né? Isso, e aí vinha, meu professor da faculdade apareceu, vinha gente completamente desconhecida: onde é que tu mora? Eu passo aí, te pego, vamos junto, dava carona. Então assim, ó, juntou uma galera, né, de tudo que é tipo, né? De tudo que é vibe. Então foi como a mesma muito... sociedade, tá tudo no teu terreno lá. Isso, e aí assim, ó, eu depois fiz até as contas, eu acho que deu umas 94 pessoas diferentes envolvidas, né? Desde o carpinteiro lá, que eu contratei pra fazer o madeiramento do telhado. Cara, ainda bem que nenhum advogado viu isso, velho. Tu tá com problema. Mas tu tem que ver como... Não dei EPI pros meus amigos lá. Brilhou os olhos. O João disse, cara, eu perdi uma grana aí. Brilhou os olhos do João. INSS atrasado. Mas, e aí foi isso. Aí a gente morou nessa casa 2 anos e meio, no caso, antes de vir pra Santa Rosa, né? Mas tá lá até hoje. Uma pergunta, até a primeira chuva, não? Não, mas tá louco. Aguentou? Tá lá, é firme e forte. Tem cobertura verde, tem tudo que é coisa ecológica que tu pode ver por aí. A gente testou e funcionou bem direitinho. O Felipe quer saber quanto custou a casa, mas tá com vergonha de perguntar. Cara, pode perguntar. Não, assim, ó. Vamos deixar sem microfone, Felipe. Faça as contas. Não, assim, ó. Eu falo pro pessoal, né? Não foi 8 mil reais, mas nem... Porque assim, ó, qual é que é desses caras que botam essas matérias? É que os caras fazem uma casa de 8 mil reais, aí tu vai ver a casa do cara, é uma pecinha, né? É um galpãozinho, é um quartinho, né? De final de semana, assim, um refúgio rural. E a gente fez uma casa, ela é pequena, ela tem, sei lá, 50 e poucos metros quadrados de área útil, né? Mas uns 80 e tantos de área construída, porque as paredes têm 40 e poucos centímetros, nós somos paredão, né? Mas, então, no nosso caso era uma casa completa. Mas custou em torno de R$1.100 o metro quadrado, que é pouco, né? Assim, não é de graça, não é assim, ó, 100% barato, porque é aquela coisa, né? A gente tinha pressa. A gente queria morar lá, a gente queria sair do aluguel e tal. Então não dava Claro, não era uma prática, não era uma brincadeira. Não era uma brincadeira. Então
quando tu quer apressar, às vezes tu paga por isso, né? Não, eu não posso esperar, eu vou comprar esse daqui que é mais caro. Não, eu não posso esperar, né? Se o cara... Mas os não era caras... só romântico o projeto. Não. E aí que tá. Isso era uma coisa que eu queria falar. Tem muita gente nessa vibe, assim, de construção natural, bioconstrução e tal, que romantiza pra caramba. Porque não faz, né? Porque não faz. E não tem que morar dentro, né? Pior ainda. E a gente recebeu, eu tive uma cliente, por exemplo, né? Eu tive uma cliente que foi lá e a gente conversou um monte, ela ajudou, participou do mutirão e tal. E depois a casa dela parou na fundação, infelizmente, né? Não tocou como eu toquei a obra. Tá louco, eu me matei lá carregando pedra. Eu tinha que morar nesse troço, não dava pra dar errado. Eu sou né? muito Nutella, velho. E então tem muita gente que curte, mas que não vai pagar o preço. Não que eu seja assim grande coisa e tal, mas foi o meu caso, foi a minha história, né? Mas tipo, tem muita gente que curte, que admira, mas que não conseguiu mergulhar de cabeça, né, no caso, nessas coisas. Não quer pagar o preço. E é um grande aprendizado, né? Porque na real tu tem que gostar do processo, tu não pode gostar do produto, né? Porque tu gosta do produto. Não, a caminhada é a parte interessante da coisa. É curtir o processo, né, cara? E eu acho que isso tem muito a ver com a cultura maker. Foi uma reflexão que eu fiz agora escutando falar, porque curtir o processo é legal, o produto não é tão importante assim, né? Não tô dizendo que a casa é ruim, meu, não é isso. Que o Facundo ia fazer uma piada assim, eu olhei a cara dele, não, mas eu pensando que a gastronomia também, às vezes, cara, até a cultura do churrasco, processo, cara. Né? Acordar mais cedo pra fazer churrasco. O tinha que falar de comida, né? Olha o tamanho. Gordo não pode deixar passar disso, né? Eu não sou marmiteiro que nem tu, eu só faço em casa, eu sou maker, rapaz. Tu é crossfiteiro. Eu sou maker. Cozy maker. Então tá, acabou. Sério, mas ainda tem ali, ó, 5 minutos. Não, tá fazer um jabá agora, né? O Felipe vai dar tchau em 6 minutos. Agora é o momento de jabá. E assim, como nós estamos utilizando a cultura maker na Hey Peppers, por exemplo, né? A Bel, que é a esposa do Juliano, é esposa, né? Se não foi, ela vai pedir pra casar agora já. Não, depois da construção da casa. Até a casa era namorada, depois foi esposa, né? Então tem a Bel, tem o Dudu, tem o Armando, tem uma galera que ele trabalha assim pra fazer o aprendizado muito mais real possível, né? Então a galera, eles trabalham, por exemplo, criando com ideias de robótica, programação, eles trabalham criando o seu próprio aprendizado. Então geralmente as crianças, elas vão com a casa com a sua produção, porque elas aprendem produzindo. Então isso é muito importante no processo de aprendizagem das crianças, né? E é o processo de aprendizagem, né? E isso a gente muda também muito a ideia, não é ensinar. O professor não está ensinando muita coisa, quem está aprendendo é o aluno. Então por isso que é um processo de aprendizagem, porque o processo que o aluno passa de aprendizagem é diferente de um do outro, e não um processo de ensino do professor, né? Mas como isso está ligado à escola. Eu vejo muito mais hoje a Hey Peppers como uma escola do futuro, em que as crianças, elas vão aprender coisas importantes para ela no futuro, as habilidades importantes porque elas vão vir a ser no futuro, que daqui a pouco não são coisas que estão aí no mercado, ou coisas que estão acontecendo agora, né? Então ela vai lá para aprender uma língua e acaba tendo várias utilidades. Não, a língua é resultado. Mas é igual o celular, também faz ligação. Não faço a ligação, mas também faz ligação. Língua é resultado. Eu acho que isso é uma valorização até. Sabe o que é interessante dessas crianças? Que vão entender o valor das coisas também, em certo ponto. Que não é ir comprar, pegar no mercado e pronto, cara. Para entender a cadeia produtiva, como funciona, sabe? Aí se elas decidirem fazer, beleza. Senão... Cara, assim, ó, pra mim a diferença é assim: do programa e convidado. Entendeu? O Felipe achou uma coisa especial. Ele passou do programa para convidado agora porque ele tem algo para oferecer, né? Agora falta ele fazer alguma coisa, né? Justamente. Falou, até mais. Semana que vem. É aí que tu pode ser convidado, João. A partir desse momento. A partir da semana que vem. Pode ser convidado. Não, agradecemos. Juliano, o que tu acha assim sobre essa questão da experiência, como tu fez como profissional isso, justamente? O que foi essa experiência? Fora a questão romântica, conseguimos uma casa e tá ralando, carregando pedra tantos dias, né? Mas assim, tu acha que tu tá um pouquinho diferenciado em relação aos colegas como companheiros, né? Eu vou acrescentar mais também, e das técnicas que tu utilizasse lá para fazer a tua casa, tu acabou utilizando em alguma outra obra, alguma outra coisa que tu tenha feito, enfim?
Então, sim, pra mim foi fundamental, marcou, assim, né? Tipo, eu fiz outros projetos. Tu pagou 60 mil reais um mestrado, no caso, fazendo Já recebeu formato proposta maker. de venda pra casa também, de compra? Não, tá louco, aquilo ali Nem não tá no mercado, não tem, ninguém vai querer pagar o quanto significa pra nós, então tá lá no Airbnb, quem quiser alugar a casa ecológica na colônia de Pelotas. Aí, falando em jabá. Vamos falar de jabá, né? Tá vendo, Severo? Só gente que não ganha dinheiro. É aí que eu digo, pode ser que semana que vem tu seja convidado, Facundo. Então, mas sim, pra mim foi fundamental. Eu fiz outros projetos, sabe? Fiz projeto de casa, fiz projeto de comercial e tal. Mas esse projeto, além do envolvimento pessoal e do currículo da especialização em bioconstrução que eu fiz, assim, por conta, né, que eu estudei e tal, ele teve ele me abriu muitas portas, assim, de compartilhar, de dar oficina sobre isso, sabe, e até academicamente eu ministro uma disciplina na área de sustentabilidade e tal, né, não que eu me considere assim, essa é a minha área de especialização, eu entendo, domino esse assunto, não, eu estudei isso uma época da minha vida e tal, hoje eu estou estudando outras coisas e tal, mas é justamente isso, essa autonomia. Por exemplo, eu estudei uma coisa que eu não vi na faculdade, hoje os meus alunos lá já estão vendo isso, né, já estão discutindo essas questões, e nem se passou tanto tempo, né. Mas o fato de eu poder, então, como um jovem profissional, ir atrás do assunto que me interessa, independente se eu estou cursando uma especialização ou um mestrado, eu estou indo atrás de um assunto que é pertinente para mim e eu vou lá e vou fazer um troço com isso. Eu acho que isso para mim foi o grande... E daqui a pouco vai aparecer outra coisa, vai aparecer outro assunto, vai aparecer outra demanda, eu vou ir atrás, eu vou estudar e eu vou fazer. E isso para mim é o que eu tirei de... Depois você dá um confere. Rolou um link do Airbnb no tá. vídeo. Já foi, sim, tua esposa já tá a Bel é ligeira. Acabei de apagar porque eu não tô ganhando comissão por isso. Se quiser alugar a casa, é só entrar no link aqui, tem Airbnb, eu vou alugar. Volta ligeiro esse pessoal. Eu tinha pegada comercial, Tá. Pode olhar as avaliações, tá bem cotada a casa. Galera, muito obrigado pela presença de todos aí, né? Um prazer sempre estar na presença. Eu de sei. Menos do Facundo. Foi uma hemorragia de prazer contar com o João aqui do lado, né? Como sempre. Obrigado, Juliano. Não, o brilho do João é um tanto quanto escatológico, não dá pra falar por causa do horário. E eu Mas aí o João vai ficar sabendo depois. Obrigado e não vou ter sempre. Um dia. Tá bom, senhores. Obrigado, Juliano, pela participação. Valeu, obrigadão. Obrigado, Tamara. O tempo que te deixou participar, o Felipe, né? Capaz, eu vim aqui e aprendi um monte, tá louco? Valeu. Várias piadas, né? Foi um prazer inenarrável estar com você essa tarde. Inenarrável. Então, lembrando que pra você que pegou o programa andando, a gente, daqui a pouquinho ele vai estar em forma de podcast lá no radioguairafm.com.br. Também vai estar em forma de vídeo mais tarde lá no site do Jornal Noroeste, no YouTube, enfim, dá pra nos encontrar por aí. O Conecta 97 volta na quinta-feira da semana que vem, sobre o que não sei e se voltamos. Não, porque tem Páscoa, né? Tu não tá muito ciente, mas como eu sou um cara preparado pra deve ser empreendedorismo sobre tinta. Não, a próxima vai ser sobre educação financeira. Educação financeira, ótimo. Pré-Páscoa, vai dar certo. Porque a gente tá perdendo dinheiro e vem nosso convidado ganhar dinheiro, mas temos que aprender mesmo. Só eu e tu vamos pro programa, né? Muito obrigado, bom final de tarde pra você.